Olá, oitavo ano. Vamos à nossa aula de revisão. Nós vamos falar sobre a reprodução. A reprodução, ela vai consistir num processo em que um ou mais organismos reproduzem descendentes, passando a ele uma cópia de todos ou de alguns de seus genes. Assim, essa reprodução ela é imprescindível para a manutenção das espécies. E essa reprodução ela pode ser dividida em duas categorias: a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. A reprodução sexuada ela vai ser a reprodução em que apenas um indivíduo é parental e este passa a ser os genes aos seus descendentes. Nessa reprodução assexuada não vai envolver o encontro desses gametas. Com isso, não vai ocorrer essa variabilidade genética. Nesse caso, esses descendentes não vai haver mutações, ou seja, eles vão ser cópias genéticas iguais ao indivíduo que formou ele. E alguns dos principais tipos de reprodução assexuada vão ser a divisão binária, a fragmentação, o brotamento, a esporulação, a partenogênese e a propagação vegetativa. São alguns dos tipos de reprodução assexuada. Bem, a reprodução binária, ela vai consistir em que o indivíduo ele vai se dividir ao meio, dando origem a dois indivíduos de aproximadamente o mesmo tamanho. Esse exemplo que a gente está vendo aí é um exemplo que pode ocorrer, por exemplo, nos protozoários, nas bactérias. E essa reprodução binária é também chamada de reprodução de cisparidade, aonde o indivíduo ele vai se dividir ao meio, dando origem a dois indivíduos de aproximadamente do mesmo tamanho, como a gente está vendo aí. Nós vamos ter a reprodução por fragmentação. Essa reprodução por fragmentação é também chamada de reprodução de regeneração, que ela vai ocorrer quando esse indivíduo novo ou a regeneração do fragmento desse indivíduo vai formar um novo indivíduo. Essa reprodução aí, ela pode ocorrer em diferentes grupos de animais. Pode ocorrer nas esponjas, nos quinidários, também nas planárias, como a gente está vendo aí no nosso exemplo. Ela foi cortada em 3 pedaços e desses 3 pedaços vai se gerar 3 indivíduos. Essa parte dessa regeneração é quando se torna as partes que foram divididas, ela se regenera e vai dar origem a essas novas planárias. A reprodução por esporulação. Essa reprodução por esporulação é quando ocorre a formação da estrutura dos esporos. Por isso que ela é o nome dela é de esporulação, porque a estrutura formada para a reprodução são os esporos. É onde vai ter uma célula que vai ter uma parede celular bem resistente, que vai proteger essa parte reprodutiva dessas condições favoráveis daquele meio. Quando aquele meio estiver adequado, esses esporos eles vão se dividir, vão dar origem aí a novos indivíduos, sem necessariamente ter a junção com outra célula, como a gente está vendo aí o caso dos fungos, né? O fungo do pão. Esse é o nosso exemplo de esporulação. Nós vamos ter a reprodução por brotamento. A reprodução por brotamento é quando vai surgir um broto no corpo do indivíduo que já existe. Esse broto ele vai soltar desse indivíduo, aqui vai se originar e permanecer ligado a ele até um determinado tempo. Quando ele já estiver bem desenvolvido, ele vai se soltar e vai se fixar num substrato e daí vai se formar novamente um novo indivíduo. Nessas situações, nesse exemplo que a gente está vendo aí, é o que acontece muito
com os corais. E aí que ele vai soltando esses brotos, os brotos vão caindo próximo, que também vai dando origem à formação das colônias de corais. A partenogênese, que é quando não há o desenvolvimento, né, há o desenvolvimento do gameta feminino, só que esse gameta feminino ele vai originar um ser sem que esse ser ele tenha sido fertilizado. Aí a gente vê o exemplo da abelha, né, que vai ocorrer com a formação do zangão. Esses animais aí, eles vão sofrer esse processo de partenogênese, ou seja, a fêmea ela vai produzir os óvulos, e aí os óvulos que não são fertilizados, que não são fecundados pelo cruzamento, eles vão dar origem ao zangão. Quando ocorre a fecundação do óvulo da rainha com o espermatozoide de um zangão, aí sim que vai dar origem a indivíduos que vão ser, vamos dizer assim, que vão ser indivíduos férteis, como as operárias, e também pode dar origem a uma nova rainha. Então, na partenogênese, vai haver o desenvolvimento, o surgimento da origem de um novo ser, só que esse ser, o óvulo que deu origem a esse ser não foi fertilizado. Aí esse zangão, ele vai ocorrer que ele pode ser fértil ou o não fértil no meio dessa colônia de abelhas. Nós vamos ter a propagação por propagação vegetativa. Essa reprodução assexuada nos vegetais é quando nós temos a estrutura vegetal, que pode ser uma raiz, um caule ou uma folha, que pode ser capaz de gerar aí uma nova planta, como a gente está vendo aí no nosso exemplo. A mandioca, que ela gera uma outra planta através do caule da mandioca. A cana de açúcar também, quando corta um pedaço e coloca na terra, vai gerar uma nova planta. Então, essas são as formas de propagação vegetativa na reprodução assexuada. Aqui no nosso exemplo, é uma plantinha que foi retirada uma folha de uma outra planta, foi colocada essa folha na terra, aí houve o cuidado, né, da rega, toda a atenção, e a partir de uma folha dessa planta deu origem, começou a surgir uma nova planta que foi se desenvolvendo continuamente. Aí nós vamos também falar agora sobre a reprodução sexuada. Desculpa, a reprodução sexuada. A reprodução sexuada, ela vai ser a forma de reprodução que vai realizar por meio da fusão de dois tipos de célula reprodutora especializada chamada de gametas. Então, na reprodução assexuada, não tem o encontro desses gametas. E já na sexuada é quando ocorre a fusão deles, ou seja, um encontro que vai haver a mistura para dar origem a um novo ser. Quando nós falamos dessa reprodução, nós vamos falar de vários grupos de organismos. Nós vamos começando falando sobre os micro-organismos, que eles vão possuir essa capacidade de trocar ou recombinar o material genético com outro organismo. Essa reprodução sexuada ela ocorre nas bactérias por meio dos mecanismos de transformação, transdução e conjugação. Nos animais, a reprodução sexuada ela vai envolver processos de divisão, como a meiose, que vai ocorrer o encontro do gameta masculino com o feminino, né? Que são produtos dessas células, vai gerar uma célula haploide. Esse gameta, que é o masculino, vai ser o espermatozoide, e o feminino vai ser os óvulos nos animais. Aqui a reprodução sexuada por conjugação. Essa reprodução sexuada por conjugação, ela vai ser a reprodução onde as bactérias,
através de uma estrutura chamada de pirilo, né, ela vai fazer a junção da bactéria macho com a bactéria fêmea, que eles não vão ter um ato sexual. Apenas vai surgir, o macho vai liberar uma estrutura chamada de pirilo, que vai fazer com que o material genético dele vá de encontro com o material genético da fêmea, fazendo a troca desse material genético e daí surgindo aí um novo indivíduo. A reprodução dos fungos, a reprodução sexuada dos fungos, ela se inicia através da fusão das ínfas, né? Essas ínfas, elas vão fazer a fusão desse material genético no citoplasma do fungo, da célula do fungo. Esses núcleos que tem nessas ínfas são núcleos haploides diferentes, e aí eles vão permanecer separados. E aí quando vão formar essa fusão aí, né, dos núcleos, vai ocorrer a fecundação. Não nessa parte aí onde tem o micelo do fungo. Vai ocorrer essa fecundação, vai sofrer o processo de meiose, vai dar origem aí a esses poros que vão ser liberados novamente, que vão cair no substrato e vão dar origem a novos fungos. Aí a reprodução da gimnosperma. Essa reprodução da gimnosperma vai ocorrer pela fecundação a partir da dispersão desses microsporos aí, que são liberados da parte masculina pelo vento, aonde ele vai encontrar a parte feminina da flor, da planta da gimnosperma, né? E vai fazer ocorrer a fecundação, dando origem aí a um embrião, que vai cair no solo, vai germinar, dando origem aí a uma nova planta. A reprodução dos invertebrados, né, nos insetos, essa reprodução aí, ela vai acontecer, por exemplo, dos invertebrados nós temos aí uma esponja. Essa esponja, ela vai liberar os espermatozoides, que são os gametas masculinos. Eles vão sair daí dessa concha masculina pelo ósculo, que é essa entrada aí da esponja. Esse gameta masculino, ele vai ser levado pela corrente da água até chegar a entrar na parte feminina, né, de uma outra esponja. Vai fecundar o óvulo lá dentro. Após essa fecundação, que vai ocorrer na parte interna, né, da esponja, vai formar o ovo ou um zigoto, que vai se desenvolver e vai formar a larva. Aí essa larva, ela vai ser liberada, ela vai sair de lá do corpo da esponja, vai nadar, porque ela vai ter esses cílios, e vai se fixar em algum substrato. Pode ser uma rocha, ou até mesmo um coral, e aí ela vai se fixar lá, vai se desenvolver e dar origem a uma nova esponja. A fecundação cruzada, ela vai ser uma fecundação que vai ocorrer principalmente em organismos hermafroditas, como as minhocas. Ou porque nesses indivíduos hermafroditas vai ocorrer a autofecundação, que vai ser a fecundação do óvulo pelo espermatozoide no mesmo indivíduo. Mas também essa autofecundação, ela ocorre também nas espécies de vegetais. Já no caso, como das minhocas, que o óvulo de um indivíduo é fecundado pelo espermatozoide do outro indivíduo da mesma espécie, aí ele fala que é a fecundação cruzada. Então, a autofecundação, ela vai ocorrer em indivíduos hermafroditas, onde esses indivíduos vai fecundar o óvulo pelo espermatozoide do próprio indivíduo. E a fecundação cruzada, como a gente está vendo no exemplo aí da minhoca, vai ocorrer quando o óvulo do indivíduo vai ser fecundado pelo espermatozoide de um outro indivíduo da mesma espécie. Então, a gente observa essa diferença.
Aí nós temos aí, falando dos insetos, os tipos de desenvolvimento que ocorre após a fecundação. Nós temos o desenvolvimento direto, que vai ser um desenvolvimento que não vai ter uma metamorfose, ou seja, não vai ter uma mudança no desenvolvimento desse indivíduo durante o seu crescimento. Então, o desenvolvimento dele é chamado de ametábulo, ou seja, sem mudança, como é que ocorre aí no exemplo da traça dos livros. O ovo vai eclodir, vai surgir um jovem que vai ser semelhante ao adulto e daí ele vai crescer normalmente. Nós vamos ter o desenvolvimento indireto com metamorfose incompleta, que vai ser quando esse indivíduo, que é chamado de hemimetábulo, hemi que significa meio, né, metade da mudança, por exemplo, aí que a gente está vendo na barata, o ovo ele vai eclodir, vai ter uma forma chamada de ninfa. Essa ninfa vai se desenvolver, que vai ficar semelhante ao adulto. Só que essa ninfa, ela vai estar semelhante ao adulto, mas ela não vai ter asas. Ela só vai ter asas quando ela entrar na fase adulta. Aí o desenvolvimento indireto com metamorfose completa, que já é chamado de, esses indivíduos é chamada de holometábulo. Holo significa total, mudança total, como é o caso aí da borboleta. O ovo, né, eclode uma larva, que é chamado de largata, né? Ela vai ser uma larva bem diferente do que seria um adulto. Ela vai passar por um período em que ela vai se alimentar ativamente, né? Que ela vai comer muito para poder ter uma boa reserva energética. Que quando ela necessita dessa concentração de reserva energética, porque ela vai entrar num estágio de dormência, que é denominado de pupa. Quando ocorre a metamorfose, é quando a larva ela se transforma no adulto, que vai emergir completamente formado, como no caso da borboleta. Algumas espécies dela, por exemplo, elas vão produzir o casulo, que vai proteger essa pupa. Depois que ele tiver adulto, esse inseto holometábulo, ele não vai sofrer mais essa mudança. Ele só vai crescer se reproduzir e morrer novamente. Nesse desenvolvimento com metamorfose completa, essas larvas elas podem durar meses, que é a fase mais longa de vida desses insetos holometábulos, que ela vai durar até meses e anos. Já quando ele já entra na fase adulta, que ele sofreu toda a metamorfose, que saiu da pupa, que ele já está todo formado, que ele vai se reproduzir, o tempo de vida dele já vai ser bem mais curto. Vai durar de uma semana ou alguns meses. Aí nós vamos falar sobre a reprodução sexuada nos vertebrados, que essa reprodução é sexual, onde vamos ter os sexos desses indivíduos separados. Cada um desses indivíduos vai ter um par de glândula sexual ou gônadas, que por meio desses canais vão descarregar as células reprodutoras, que são os gametas. A fecundação pode ocorrer de forma externa, nas mais inferiores, e interna nas mais diferenciadas. Bom, nos peixes, na reprodução dos vertebrados, como nós falamos, vamos falar dos peixes. Dos peixes, que são a maioria deles que são peixes ósseos, a fecundação dela ocorre de forma externa. Quando a fêmea, ela vai liberar, a fêmea e o macho, eles vão liberar os seus gametas na água. Quando vai ocorrer essa fecundação do óvulo com o espermatozoide, vai formar esse zigoto. Muitas dessas espécies, eles têm o desenvolvimento indireto, ou seja, ele vai ter a forma de larva, que é chamada de alevinos, que vai se desenvolver para ter a forma adulta do peixe. Nos peixes de cartilagem ou cartilaginosos, a fecundação já ocorre já de forma interna, aonde vamos ter o macho, que vai introduzir o espermatozoide no corpo da fêmea. E aí o óvulo sendo fecundado, o desenvolvimento dele já é direto, aonde os ovos
desse peixe cartilaginoso, eles vão dar origem aos filhotes que vão nascer já com o aspecto geral de um adulto, só que eles vão estar um pouco menores, como é o caso do tubarão. Então, nos peixes ossos, a fecundação é externa e o desenvolvimento é indireto, porque vai eclodir a larva que vai se desenvolver para o formato adulto. Nos peixes cartilaginosos, a fecundação é interna, onde ocorre a fecundação do macho com a fêmea, né? E o desenvolvimento vai ser direto, onde a fêmea vai dar origem aos filhotes dentro dela, que vão nascer com o aspecto já do adulto, né? A forma de um adulto, só que em tamanho menor. Já nos anfíbios, nós vamos ter a reprodução sexuada, só que ela vai ocorrer de forma externa, onde a fêmea vai eliminar os óvulos na água, como a gente está vendo na imagem, e o macho vai despejar os espermatozoides sobre os óvulos dessa fêmea também na água. Aí vai formar os embriões, que eles vão se desenvolver aí como forma de larva. Eles vão passar pelo processo de metamorfose, que aí eles vão ter a forma de adulto. Nessa fase de metamorfose dos anfíbios, vai ter várias transformações, que essas transformações vai ser bem lento esse processo, porque o anfíbio, quando ele está jovem, ele é chamado de girino, e durante esse processo aí, ele vai ter a respiração branquial, ou seja, quando ele for girino, ele vai respirar pelas brânquias. E aí, quando ele vai se desenvolvendo, e ele já vai entrando para a fase adulta, ele vai deixando a vida aquática para viver na vida terrestre. Aí essas brânquias vão se modificando e vão desenvolver os pulmões. E aí vão surgir as patas, o corpo do animal, que aí vai dar forma como parece um anfíbio adulto. Aí a reprodução das aves, como eles são organismos dioicos, né? Eles vão possuir os dois sexos separados. Eles são ovíparos, porque eles vão se reproduzir através de ovos. O desenvolvimento deles também é de forma direta. A reprodução dela é de forma interna, porque vai ocorrer a formação, né, do ovo dentro do corpo da fêmea. Aí nós vemos a imagem de um casal de garça namorando, né, se acasalando, a fêmea protegendo os ovos no ninho, a eclosão dos ovos e o filhote. No ovo de uma ave, nós temos aí também a formação dele, que nós vamos ter a casca, nós vamos ter essa câmara de ar, o saco vitelíneo, que é onde vai ter todo o alimento nutricional para o desenvolvimento desse embrião, que vai fornecer para ele a condição para ele se desenvolver até o momento dele eclodir desse ovo. A produção dos mamíferos. Já os mamíferos, eles vão se reproduzir através do acasalamento. Em quase todas as espécies desse mamífero, a fêmea que carrega o filhote em desenvolvimento dentro do corpo dela após o acasalamento. Aí, em quase todos esse desenvolvimento, o filhote ele se desenvolve no interior do corpo, dentro de um órgão chamado útero, que fica dentro do corpo da mãe. Aqui nós estamos vendo alguns exemplos desses filhotes dentro de um útero. Nós temos aí um golfinho, nós temos aqui o ser humano, e aqui nós temos aqui um cachorrinho. Então observem que todos eles têm a mesma estrutura de formação para o desenvolvimento dentro do interior do útero do corpo da mãe. Todos têm um cordão umbilical, todos têm o saco vitelínico, onde vai ter a função não de nutrição, mas de manutenção, de proteção contra qualquer tipo de dano que venha causar, para não machucar esse feto. E a nutrição desses mamíferos, dos fetos desse mamífero no interior do útero da fêmea, ocorre através do cordão umbilical.
Aí nós vamos também ter a reprodução por alternância de geração. Essa alternância de geração, elas são um tipo de reprodução que ocorre principalmente nas plantas e alguns selenterados e quinidários. Aí nós temos a reprodução nas algas, né, que são, elas vão ter tanto a parte de reprodução sexuada, que é onde não vai ocorrer a troca de gametas, e a parte da fase sexuada, onde ocorre a troca de gametas. A reprodução por alternância de geração, nesses organismos, como as algas, como as briófitas, as samambaias, que são as pteridófitas, e os quinidários, eles vão ter as duas fases de reprodução. Só que uma fase de reprodução, tem mais importância, ou tem mais, vamos dizer assim, vai ter mais um período maior de ação do que outra. Vai ter a fase de reprodução sexuada, onde não vai ocorrer a troca de gametas, mas a fase de reprodução sexuada é a fase de maior predominância dentro da fase do ciclo de reprodução desses organismos, como as algas, como as briófitas, pteridófitas e os quinidários. E aqui termina a nossa revisão. Nós temos duas atividades de revisão no nosso livro didático. Uma do capítulo 5, que fala sobre a reprodução sexuada, com o início da reprodução, e o capítulo 6. Para a nossa aula de hoje, até o final da nossa aula, vocês vão fazer a entrega da atividade de revisão da página 100 a 103, que é o capítulo 5. Para a próxima aula, vai ser as atividades de revisão da página 120 e 123 do capítulo 6. Certo, oitavo ano, para a nossa aula de hoje, somente a entrega da atividade de revisão da página 100 a 103 até o final da nossa aula, ok? Até a próxima!